muito bem-vindos, grandes historiadores e historiadoras! Antes de começarmos a falar sobre essa incrível história da cultura japonesa, temos que entender que o feudalismo foi uma coisa muito importante naquela época. Para quem não sabe, o feudalismo é muito simples. Foi um sistema de organização social, político e cultural baseado no regime de servidão, onde o trabalhador servia ao senhor feudal, o grande proprietário de terra. Os samurais surgiram no final do século VII durante o feudalismo no Japão e antes de ficarem conhecidos como grandes guerreiros de combate, eram apenas simples coletores de impostos do imperador. Porém, com o tempo, as coisas mudaram. No início, qualquer cidadão poderia tornar-se um samurai. Bastava dominar a famosa arte marcial Kobudo, ter muita disciplina, lealdade e ser habilidoso o suficiente para ser contratado por um senhor feudal. Se por algum motivo o samurai deixasse de seguir as ordens do senhor feudal, ele tornava-se um ronin, ou seja, um samurai que não seguia ninguém. Os membros da classe samurai eram bem educados e o nível de alfabetização era extremamente alto. Apesar das grandes e grossas armaduras, os guerreiros eram baixos, tinham entre 1,60 a 1,65 de altura. As maiores armas desses grandes guerreiros eram o psicológico e a moral. Eles eram muito rígidos por um precioso código chamado Bushido, no qual a honra, a lealdade e coragem era um dos mais valiosos princípios. Todos eles levavam duas espadas, a katana e a wakizashi, pois elas eram o símbolo distintivo de um grande samurai. Muito raramente alguém de fora do Japão poderia lutar ao lado dos samurais e até mesmo tornar-se um deles. Essa prática podia ser concedida apenas por líderes poderosos, como senhores feudais e grandes líderes samurais. Algumas mulheres também foram treinadas para serem guerreiras. Elas eram chamadas de Onabu Geisha, e muitas lutaram em várias batalhas. Em 1580 ocorreu a Batalha de Sebon Maitsubaru, onde um pouco mais de 30 mulheres lutaram ao lado de outros 100 homens. No final do século XII iniciou-se um importante período no Japão, conhecido como Era Tokugawa. Foi durante esse longo tempo que os samurais deixaram de ser simples cidadãos e se estabeleceram como classe dominante de aristocratas militares. Os samurais passaram a fazer parte da mais alta classe japonesa conhecida como Bushi. O título samurai começou a ser passado de geração para geração, ou seja, apenas um filho de um samurai poderia tornar-se um samurai. A partir de então, esses grandes guerreiros japoneses foram conquistando cada vez mais espaço e provocaram grandes transformações na política, na sociedade e na economia japonesa. Esses guerreiros se respeitavam até mesmo nas guerras e duelos. Durante os anos em que essa elite esteve no poder, houve várias guerras, mas as principais delas foram a Batalha de Shiroyama e a Batalha de Sekigahara. Batalhas como estas revelaram ao mundo grandes espadachins, como Miyamoto Musashi. Eles eram guerreiros muito corajosos e encaravam a morte com muita naturalidade, pois morrer ou matar faziam parte de suas obrigações. Um grande samurai preferia morrer com honra do que viver com a humilhação da derrota. Se por algum momento um samurai causasse algum motivo de desonra para si próprio, ele cometia o famoso ritual seppuku. Seppuku era um doloroso ritual de suicídio por esventreamento, que consistia em um corte horizontal na zona do abdômen partindo do lado esquerdo e cortando até o lado direito, deixando assim suas vísceras expostas como forma de mostrar a pureza de seu caráter. Para muitos era preferível demorar horas para morrer do que viver eternamente com a humilhação de uma derrota. Muitos kamikazes da Segunda Guerra Mundial tinham pais e avós samurais e seguiam rigidamente o código de honra. Em 1868, o imperador Meiji assumiu o poder absoluto no Império Japonês e não estava disposto a dar continuidade nas tradições
que por tanto tempo reinaram na sociedade japonesa. A história dos grandes samurais estava começando a mudar drasticamente. A forte influência ocidental e o interesse na modernização cresceram muito rápido nos primeiros anos do governo do imperador Meiji. Vários senhores feudais foram despojados de suas terras e tiveram que abandonar inúmeros samurais. O novo governo japonês começou a adaptar o seu povo para o comércio, mercado agrícola e artesanal. Os ministros de guerra também foram fortemente influenciados pelo estilo ocidental e viram que as espadas não seriam capazes de vencer grandes batalhas internacionais. O Império Japonês começou a ter um interesse muito grande nas armas de fogo, e aos poucos, o samurai foi perdendo seu espaço na sociedade japonesa. Muitas revoltas ocorreram por parte dos samurais que atacaram bancos e repartições do Estado, porém não foi o suficiente. Os samurais deixaram de ser considerados militares e foram substituídos por um exército nacional ao estilo ocidental. Para pôr fim de vez na guerra entre o Estado e os samurais, o imperador Meiji, em 1873, colocou fim no feudalismo, instalou o sistema capitalista e aboliu a classe dos samurais. Grande parte da tradição e filosofia samurai permanece vivo até hoje, não só no Japão, mas pelo mundo inteiro. Durante 700 anos, esses honrosos guerreiros dominaram o Império do Japão e mostraram ao mundo grandes espadachins. Ainda tem muitas histórias desses grandes guerreiros que iremos conhecer. A história dos 47 Ronins é uma delas. Afinal, o conhecimento é irresistível.